Hello folks, how are you? I'm here again to try to help you to build your text, right? So today we are going to talk about the simple past and especially about irregular verbs, ok? Então vamos lá. Não dá ainda para poder dar a aula toda em inglês, né? Porque alguns vão ficar perdidos, né? Mas vamos lá. Mas seria mais ou menos isso aí que vocês vão fazer, né? Quando estiverem fazendo a apresentação de vocês. Muitas vezes eles falam, né, através de two-word verbs, né, que são verbos que acompanham uma preposição, né, e às vezes tem um objeto entre eles, né. E a gente não consegue aprender isso tudo de uma vez, então tem que ser de pouquinho, entendeu? É de pouquinho em pouquinho que a gente vai, né, vai somando, né, vai acrescentando ali para que depois você tenha um bom vocabulário, né, sobre essas expressões, né, estejam elas no presente, estejam elas no passado, estejam elas no futuro, tá bom? Sejam elas as mais simples até as mais complexas, né? Então, no primeiro momento, se eu fosse apenas ler esse texto aqui, ó, vamos ver como que ficaria. Stand for. Somebody was wearing a golden necklace and there was letter C on it. What does the C stand for? It stands for Carol. She was my mother. She passed away in a car accident. I was going through a hall and saw a sign on the door. VIP, VIP, VIP. What does the VIP stand for? It stands for very important person. Então, no primeiro momento, assim, a grosso modo, você talvez não entendesse, né? Que ele está tentando te explicar aí o stand for, né? Stand for quer dizer significar, querer dizer, representar, né? Então ele disse, somebody was wearing a golden necklace and there was a letter C, uppercase letter C, uppercase C, né? On it. Esse uppercase quer dizer que é maiúsculo, né? Um C maiúsculo, uppercase C. Então alguém estava usando um colar dourado, né? E havia um C nele, né? No colar. Esse aí é o colar. What does the C stand for? E a pessoa perguntou o que representa ou então o que quer dizer o C. It stands for Carol. She was my mother. Representa Carol, então quer dizer Carol, ela era minha mãe. Pronto, e aí está uma das utilidades do stand for, né? She passed away in a car accident. Aí é uma forma dele dizer, né, que ela já não está mais nesse mundo, né? Então ela diz she passed away in a car accident. Em vez de dizer she died, né? Em vez de dizer she died. Então ele falou she passed away in a car accident, né? Acidente de carro, né? I was going through a hall and saw a sign on the door. VIP. Eu ia passando pelo corredor e vi uma placa, né? Na porta. E estava escrito lá VIP, né? VIP. What does the VIP stand for? O que representa o VIP, né? It stands for very important person. É um acronym, que é um acrônimo ou sigla, né? Então, quer dizer pessoa muito importante. Então, meus queridos, aí você já começa a ver, né, a utilidade do two-word verb, né? Se nós pararmos para pensar, para que são poucos exemplos, né? Com stand for, um exemplo com pass away, né? Então você vai aos poucos, né? Você vai montando, né? Seu algoritmo para quando você quiser falar, né? Falar com fluência, né? Então você vai aumentando ali o seu conhecimento, né? Então você vai treinando os verbos, né? A forma que eles são falados no passado, né? Já começamos aqui com um que os dois aqui são tanto o stand, né, quanto o pass, eles são regulares, mas nós vamos ver agora uma listinha com poucos verbos irregulares, né, que é o foco da nossa aula hoje, tá certo? To top it off. To top it off é uma expressão, né? Então vamos lá. Sometimes you're not on a good day and some inevitable growing pains pop up.
This morning I woke up late to go to work. I couldn't even sell a pen. At lunchtime I didn't find a good table and had to wait almost half an hour. When I was about to pay my check, I noticed I had left my wallet at home. To top it off, on my way home I had a flat tire. Unfortunately, my day was awful. Então você tem aí um texto interessante, né, sobre uma pessoa que naquele dia não estava muito, digamos assim, com sorte, né? Então essa expressão to top it off, que é um two-word verb também, né? Ela quer dizer e ainda assim, né? Para terminar, para piorar, né? Ou seja, uma sequência de coisas desagradáveis, né? E no final ele fala to top it off, né? E para arruinar, né? E para piorar a situação, aí você vai usar esse to top it off. Então olha só como ele falou. Sometimes you're not on a good day and some inevitable growing pains pop up. Então às vezes você não está num dia bom e alguns acontecimentos desagradáveis surgem, né? Pop-up. Pop-up quer dizer aparecer, surgir, né? Acontecer. Então, sometimes you're not on a good day and some inevitable growing pains pop up. Depois você tenta lá no Google Tradutor, ou algum livro que você tem aí, tente encontrar essa expressão inevitable growing pains. Talvez você ache, talvez. Mas quer dizer acontecimentos, né, desagradáveis, né? This morning I woke up late to go to work. Hoje de manhã eu acordei tarde. Aí você tem o simple past do verbo wake, né, que é um verbo irregular. Então, o passado de wake é woke. Então, this morning I woke up late to go to work. I couldn't even sell a pen. Eu não consegui vender sequer uma caneta. Então, ele trabalha com vendas, né? Não conseguiu vender sequer uma caneta, né? Ou então ele quis dizer que não vendeu nada de valor, né? Que você não conseguiu vender nenhuma caneta, porque uma caneta é barata, né? At lunchtime, I didn't find a good table and had to wait almost half an hour. Na hora do almoço, eu não encontrei uma boa mesa, né? Uma boa mesa para ele fazer a refeição, né? E tive que esperar quase meia hora. When I was about to pay my check, quando eu fui pagar minha conta, quando eu estava para pagar minha conta, essa expressão about, depois de alguns verbos, né? Ela quer dizer em um tempo recente, né? Então, when I was about to pay my check, I noticed I had left my wallet at home. Eu percebi que eu tinha deixado, ou que eu tinha esquecido, né? Minha carteira. A carteira porta-cédula, né? Wallet, at home, em casa. To top it off, e para piorar, to top it off, aí que entra o top it off. To top it off, on my way home, no caminho de casa, I had a flat tire, o pneu furou, né? Unfortunately, my day was awful. Infelizmente, meu dia foi terrível, horrível, ruim, péssimo, né? Então eu vou ler mais uma vez e vejam como foi que ele colocou a expressão to top it off, bem no final da frase, né? Ou seja, uma sequência de coisas ruins, né? E por final ele diz assim, para piorar, né? Vamos lá. Sometimes you're not on a good day and some inevitable growing pains pop up. This morning I woke up late to go to work. I couldn't even sell a pen. At lunchtime I didn't find a good table and had to wait almost half an hour. When I was about to pay my check, I noticed I had left my wallet at home. To top it off, on my way home, I had a flat tire. Unfortunately, my day was awful. Então, meus queridos, aí está mais uma sequência de alguns verbos no passado, né? Tanto no presente como no passado, né? O find, passado é found, né? Que ele é irregular, né? O have é irregular, né? Tá had do passado, né? Wait tá no infinitivo, wait, esperar, né? Ele é regular, né? O left é o participo passado aí no caso, né? Porque tem um auxiliar had, né? De leave, né? Que é de sair, de deixar, de esquecer, né? Ok, pronto. E o was, que é o passado do to be, né? Ser. Foi, né? Era, estava, né? Muito bem. Vamos ao próximo. E aí você tem o past tense, irregular verbs. Então, eu vou ler alguns verbos, a gente coloca de pouquinho, tá, gente? Aí vocês vão
A cada semana, não vou nem dizer a cada dia, né? Porque você é uma pessoa que com certeza você trabalha, né? Você tem outras obrigações. Então, acredito que você não possa estudar todos os dias, né? Então, digamos que tem esses verbos aí, deve ter uns 10 aí, talvez, né? 9 a 10. Toda semana, se você treinar, né? Quando você já estiver dominando, aí sim, você vai para uma semana depois ou duas, né? Que eu também não vou dizer, ah, você vai aprender. Não vai, não vai, a não ser que você seja uma pessoa, né? Uma pessoa que tenha uma boa memória, né? E consiga, até algumas pessoas conseguem, mas ninguém vai generalizar, né? Siga cada um ao seu tempo, tá bom? Não vão querer também armazenar muito conhecimento no final das contas não serve para nada, né? Então vamos ver, eu coloquei no presente, né? Esse to indica que o verbo está no infinitivo, né? Infinitivo é quando o verbo termina naquelas conjugações que vocês já conhecem em português, né? São três formas, que é o ar, er e ir, né? Ar, er e ir. Né? A R, E, R e IR, né? Só que no inglês não tem isso, mas para indicar que é infinitivo tem esse to aí antes, tá bom? Então, to read, ler. Aí o passado fica read. Ó. Observe que a grafia é a mesma, mas o som muda. Read, read. To go, mudou totalmente o radical. Went, né? Went. To think, pensar, né? Achar, mudou também, né? Thought. Think, thought. To win, ganhar, vencer. E won. Você fala o passado do verbo to win como se fosse o número 1, né? Número 1, cardinal, né? One, 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 ok? E o verbo comprar, to buy, também irregular, né? Bought, bought, buy, bought. To drive, dirigir, drove, drive, drove. E lembrando que esse verbo também tem outras, né? Ele tem a sua polissemia, né? O que é polissemia? É a capacidade que o verbo tem, né? De adquirir vários significados. Mas a gente vai ficar só com esse e talvez o de, por exemplo, quando alguém te deixa preocupado, alguma coisa assim, até com relação à emoção, né? Ela me deixa louco, né? Ela me deixou louco, she drove me crazy. Tem essas coisas também, tá bom? Mas vamos lá. To drive, drove. To speak, falar, spoke. Speak, spoke. Tem aquele probleminha do speak with e o speak to, né? Speak with, quando você fala com a pessoa, ou diz que quer falar com a pessoa por um tempo prolongado, né? Tempo maior. E o speak to, quando você vai fazer uma conversa rápida, né? Só dá um aviso, você fala speak to, ok? Mas esses detalhes também a gente vai ver lá na frente, tá bom? To teach é ensinar, né? Teach, taught. Teach, taught. To sell, vender. Sell, sold. Passado, sold. Né? Muito bem. Então, mais uma vez, só o passado agora. Read, né? Que é o passado de read. Went. Thought. Won. Bought. Drove. Spoke. Taught. Sold. Muito bem. Vamos ver o próximo. Aí você tem umas frases, né? Que você... o vocabulário, seja ele... o que você tem que entender, né? O vocabulário na língua inglesa, acredito que em outros idiomas também, né? Até o português, né? Você não ganha o vocabulário assim. Por exemplo, tem ali 20 palavras e você vai tendo as 20, só aquelas palavras. Não existe isso. Você vê a palavra, né? Primeiro, e depois você coloca essa palavra numa frase, né? Se for possível, crie um contexto que é para você memorizar, né? Com mais facilidade. Caso contrário, só o vocabulário em si, né? Qualquer pessoa poderia pegar um dicionário, né? E treinar, treinar, treinar. Ela pode até aprender, né? Mas talvez leve mais tempo, né? Com relação, quando você atribui um contexto, aí fica mais fácil, tá bom? Então, olha o que ele diz aqui. Let's make a couple of sentences using simple past tense. Vamos fazer algumas frases, né? Usando o passado simples, né? Lembrando que no passado simples você tem que falar, né? Para o aluno que você tem esse simple past aqui é o passado perfeito, quando você realizou a ação, né? O passado imperfeito nós vamos tratar em outro momento, tá bom? Que é a diferença grande, né, do passado perfeito para o imperfeito. Só que eles não dizem isso em inglês, né? Eles têm outra forma lá de dizer que depois vocês vão aprender aqui comigo. Então, olha o que ele diz na número 1. She read a very interesting book. Por que eu li direto she read, né? Primeiro porque fui eu que fiz, né? Fui eu que escrevi. E depois porque se fosse ela ler,
esse read teria um S, né? Seria she reads. Mas está no passado, né? She read. She read a very interesting book. Se não fosse, se você não tivesse entendido, aí teria que ter no final, né, da frase o tempo que você leu aquele livro. Foi ontem, foi 2 minutos atrás, né? Para indicar que era passado. Senão, pode ser que a pessoa não fale inglês, né? Bem, né? E ela possa ter lido no passado she read, né? She read, né? Sem saber, né? Então aqui é she read, é passado. E é passado simples perfeito, né? Do modo indicativo. 2. I went to a restaurant with my family last night. Fui a um restaurante com a minha família a noite passada. Aqui, ó. I went. Nesse caso nem precisava dizer last night, porque went já é o passado de go, né? I went, eu fui. 3. He thought she was married, but she was single. Ele pensou que ela era casada, mas ela era solteira. He thought she was married, but she was single. 4. Joe won the car race last week. Joe won the car race last week. O Joe venceu a corrida, né? Semana passada, corrida de carro, né? You bought a new apartment in Fortaleza. You bought a new apartment in Fortaleza. Você comprou um apartamento novo em Fortaleza. You bought a new apartment in Fortaleza. 6. He drove in high speed this afternoon. He drove in high speed this afternoon. Ele dirigiu em alta velocidade hoje à tarde, né? Se é esta tarde, então é hoje à tarde, né? 7. I spoke with her during the meeting. Ou meeting, tanto faz. Eu falei com ela durante a reunião. E esse falar com ela, e foi durante a reunião, ele usou o if porque se foi durante a reunião deve ter pelo menos uns 15 minutos, né? Ou mais, né? Que é uma reunião, né? Geralmente as reuniões demoram, né? Então ele usou o if. I spoke with her during the meeting. 8. Ellen taught me how to dance. A Ellen me ensinou a dançar. A como dançar. Então ela me ensinou a dançar, né? Ellen taught me how to dance. Muito bem, essas frases aí estão todas na forma afirmativa, né? Você vai treiná-las, né? Você vai fazer agora as suas frases na forma negativa. Aí eu te dei aqui um espaço, né, para você fazer isso. Pronto, aí você tem aí as frases, você vai now try to change the previous sentences into negative. Agora tente transformar as frases anteriores, né, passadas, né, que é do slide anterior, né, para a forma negativa. E aí você vai fazer, né, devagarzinho aí, no seu tempo, não tem problema nenhum. Um abraço, fiquem com Deus, assistam a aula até o final, compartilhe, passe para um vizinho, passe para um amigo, passe para seu irmão, passe para o seu marido. Eu falo numa linguagem simples. Então, ajuda o tio Charles, um abraço, fique com Deus.